Chuva no telhado, que vento no portão, e eu aqui, tum-tum, nesta solidão. Fecho a janela, filhos! Tudo bem com vocês, queridos? Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação. E não, meu filho, você não tá no vídeo errado. Eu sou cantora Mimo. Perceberam? Perceberam? Olha lá, hoje nós vamos corrigir uma redação sobre o tema da saúde pública, os desafios da saúde pública no Brasil. E aí eu vou deixar a tela toda, né, porque é muita beleza pra vocês ficarem vendo e não prestar atenção na redação. Então, ó, que ela tá desarrumado, ó. Vou compartilhar aqui com vocês a tela do iPadson e vem comigo. Olha lá. A proposta é sobre os desafios da saúde pública no Brasil. Vamos lá? A filha escreveu, né, então, uma introdução, escreveu o primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Deus abençoe. Vamos lá, então, para a correção agora. O artigo 196 da Constituição Federal retrata que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que mediante políticas públicas e econômicas tem como objetivo a redução das doenças e o acesso mais igualitário ao quê? Tá bom? Acesso igualitário ao quê? Então aqui precisa complementar, tá bom? Entretanto, infelizmente, a situação atual do Brasil não condiz com o que é postulado na lei maior. Então, olha lá, perceba, gente, que ela fez uma articulação efetiva aí entre a tese e a contextualização do tema, tá? Parabéns, é isso aí mesmo, gostei mesmo aí disso que você fez, tá? Haja vista que muitas pessoas não têm acesso, tá? Não têm acesso, só cuidado aí para não repetir demais, a esse direito. Aqui você poderia ter aproveitado para mostrar conhecimento de mundo, tá bom? Então, quando você colocou aqui, ó, não é postulado na lei maior, haja vista que os desafios enfrentados pela saúde pública inviabilizam a efetivação desse direito ou a presença desse direito ou algo assim, entendeu? Então, aproveita aqui nesse trechinho que você tem depois do haja vista que para complementar e para justamente mostrar para a banca aí que você tem, né, assunto para falar, tudo bem? Acerca disso, tudo bem? Acerca, gente, é junto, tá? É sobre isso. Se você coloca separado, é acerca lá do galinheiro, tá bom? Os desafios que impedem o desenvolvimento do SUS, Serviço Único de Saúde, não, é o Sistema Único de Saúde, tudo bem? Sistema Único de Saúde são a falta de investimentos e a infodemia. Amor, amor, trago essa rosa para lhe dar, fia. Gaste um pouco as palavras, louca. Você colocou aqui, ó, falta de investimentos e infodemia. Aprofunde um pouquinho. É claro que a antecipação dos argumentos, ela deve ser breve. Ela não precisa ser, nossa, meu Deus, vou escrever 4 linhas nem pra escrever. Não precisa disso. Mas eu oriento que você aprofunde um pouquinho mais, tá bom? Então vá além, relacione essa infodemia com o negacionismo, relacione a falta de investimentos com a corrupção, tá? Que vai ser bom. Primeiramente, é necessário pontuar que o Brasil diverge com a própria Carta Magna por não, tá, maiúsculo, por não fornecer o financiamento que o SUS, sistema gratuito, precisa para sua perpetuação, tá? Então aqui você deveria, né, colocar não que o Brasil, mas que o governo, que o poder público, né, que há um descaso do poder público. Então eu quero que você dê uma olhadinha lá naquela lista das palavras que indicam o juízo de valor, tá? Traz essas palavras aqui para sua redação, tudo bem? Traga essas palavras para você mostrar, né, como que o seu posicionamento tá marcado, tá? Então é importante aí que você traga essas palavras que indicam o juízo de valor aí para o seu texto. Nesse viés, segundo o relatório feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o país é um dos últimos entre os desenvolvidos que investe na saúde, com um gasto de 30% abaixo da média.
Aqui, meu amor, você poderia ter colocado um ou seja, e aí ter aprofundado a alusão, tá bom? Procure sempre aprofundar a alusão e o seu argumento, porque aí você vai garantir notas na competência 2 e 3. A banca vai ver que você não apenas decorou uma alusão ou que você não trouxe uma alusão desconectada, mas que você compreendeu e que você fez um plano de texto efetivo, tudo bem? Então eu quero que você aprofunde, eu faça um isto é, um ou seja, o que significa que, né? Então há um descompasso, então eu quero que você aprofunde um pouquinho mais aqui, tá bom? Dá uma olhadinha lá na plataforma que tem as redações nota máxima lá para você dar uma comparada, e aí isso vai te ajudar certamente a escrever a sua redação. Dessa forma, essa falha governamental é evidenciada pela precarização das unidades de atendimento, o que impede o atendimento igualitário. E o que mais, tá? E o que mais que isso causa, né? E o que mais que isso causa? Esse sucateamento do sistema de saúde, o aumento das filas, a falta de remédio, a falta de cirurgia, a falta de equipamento, a falta de profissionais. Então aqui eu quero que você aprofunde isso, tudo bem? Eu quero que você aprofunde isso aqui na sua redação. Então eu tô sentindo falta na sua argumentação, tá bom? De você trazer aí a sua voz, de você se posicionar aí no seu texto. Logo, enquanto a lacuna entre o que é assegurado e aquilo que é oferecido perdurar, o cenário atual progressivamente piorará. Qual é o cenário atual, tá? Então, qual é o cenário atual? Qual é o cenário atual? Qual é o cenário atual? Eu quero que você aprofunde isso na sua redação, tá bom? Eu quero que você aprofunde isso no seu texto, tudo bem? Então, pensando, né, no todo do seu parágrafo, você entendeu bem, tudo bem? Você tem a estrutura do gênero muito clara na sua cabeça, você tem aí a questão do gênero muito bem marcada, você domina a língua portuguesa, quase não há desvios nesse quesito aqui no seu texto, mas o que me preocupa é a questão da argumentação. Falta você argumentar. Falta você se colocar no texto, tudo bem? Falta você se colocar na redação de uma maneira mais enfática, trazendo as palavras que indicam juízo de valor. Ademais, pode-se ressaltar que não é a primeira vez que a falta de informações verídicas acentua os desafios para a saúde pública. Em vista disso, percebe-se que a sociedade atual se assemelha com a do século XIX, em que a exacerbada quantidade de fake news fomentou a revolta da vacina. Então aqui você trouxe um fato histórico, mas perceba que você não aprofundou o fato histórico, né? Então você apenas fez uma menção a esse fato histórico. E o problema está aqui, a essa menção apenas que você fez. Então você não pode apenas comentar sobre isso, o ideal é que você aprofunde. O ideal é que você comente, o ideal é que você desenvolva o seu texto nesse sentido. Assim, é visível que mesmo com o passar dos anos, o anticientificismo, oposição às evidências científicas e às suas aplicações, ainda é presente e decorre dessa desinformação, o que permite o descontrole das doenças virais e encoberta a real importância que o SUS possui. Então, olha só. Aqui, filha, você falou pra mim que a infodemia é um problema. Então, ao invés de você trazer a questão da revolta da vacina, caso você quisesse ainda trazer, você poderia, claro, o texto é seu. Mas ao invés de você mencionar a revolta da vacina, por que você não trouxe a questão dos movimentos antivacinas relacionados à Covid? Você poderia ter falado como o SUS gasta e investe em pesquisas e as pessoas simplesmente por uma fake news, por uma notícia falsa, por um negacionismo, se negam a se vacinar. E aí isso faz com que doenças surjam, que doenças persistam e faz com que essas doenças elas sejam ainda mais graves, ainda mais sérias, apenas pela irresponsabilidade e ignorância das pessoas. Então eu acho que você poderia ter focado com mais ênfase nessa questão atual da Covid, porque isso sim é um problema.
E aí você poderia, por exemplo, ter mencionado a questão do kit Covid também, né? Por quê? Porque muitas pessoas que fizeram uso desse kit Covid acabaram desenvolvendo a forma mais grave da doença. E aí acabaram causando um ônus maior ainda para o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque precisou de mais médico, de mais equipamento, de mais material, de mais remédio, etc, etc, etc. Então a escolha do seu argumento está muito boa. Nós só precisamos fazer esse ajuste aí para você não ficar muito na questão histórica e não trazer para a realidade. Haja vista que esse é o foco do seu texto. Tudo bem? Então aqui eu senti falta dessa alusão, eu senti falta de você aprofundar mais o repertório. E aí, para complementar essa questão da Covid, para complementar essa questão dos antivacinas, você poderia ter mencionado o Saramago, né? Quando ele fala lá do ensaio sobre a cegueira. Isso seria bem pertinente para o seu texto, tá bom? Portanto, ações são necessárias para que os 3 principais pilares desse sistema, universalidade, equidade e integridade, deixem de ser apenas uma ideia. Não. Desse sistema sejam, enfim, realidade, parte da vida das pessoas, entendeu? Ele não é uma ideia, ele está disposto lá. Agora, se ele é garantido, já é outros 500. Então, é preciso que o Poder Legislativo, o órgão federal que visa criar novas normas, então aqui nós temos o agente, o detalhamento, desenvolva, então você tem que colocar assim, ó, o Poder Legislativo deve desenvolver, bem imperativo mesmo, tá bom? Uma lei que ofereça maior suporte financeiro ao serviço gratuito, que, por meio de aplicação e execução dessa, impedirá a demasiada escassez no recurso dos hospitais e postos públicos. Aqui você poderia ter especificado melhor, né, essa lei, esse dinheiro viria da onde, né, como que seria feito essa questão, né, esse dinheiro viria da onde, tá bom? Então seria interessante aí você dar uma pesquisada para como que é essa questão de investimento, como que é essa questão de destinação de verbas, tudo bem? E rever aí se você vai usar mesmo o Poder Legislativo ou se você vai usar o próprio Ministério da Saúde, né? O próprio Ministério da Saúde reorganizando a sua pasta, revendo alguns gastos excessivos e direcionando maior verba para esse serviço, ok? Com essa intervenção, o SUS será mais eficiente e, sucessivamente, as falsas notícias deixarão de ser fortemente amparadas. Como assim amparadas? Tá? Então, aqui eu não entendi. Então, aqui eu quero que você reveja essa parte. Espera-se que, assim, o que está escrito na Constituição Federal possa ser concretizado. Então, olha lá. A sua redação, ela está bem escrita, você escreve bem, você mostra um bom domínio do texto, você conhece o conteúdo, você tem a técnica, mas nós precisamos aprimorar a questão do repertório e da argumentação, tá bom? Então, veja essa correção e vai lá correndo na plataforma e vê as redações exemplares que estão lá na plataforma. Isso vai te ajudar muito na compreensão desse aprofundamento da alusão, nessa compreensão do aprofundamento do argumento. Tudo bem? Então vamos lá para as notas. Aqui na competência 2 e 3 é o que nós precisamos melhorar, tudo bem? 100, 200, 300, 600, 760 é a sua nota, tá bom, filha? Bora escrever redação, minha filha? Bora escrever redação!